vai trabalhar com as irregras. E o que são as irregras? São regras de inferência usadas para obter uma conclusão de duas premissas. É isso que são as irregras. Enquanto as S-regras elas trabalhavam somente com uma premissa e dessa premissa obtinham uma conclusão, aqui é diferente. Aqui você obtém uma conclusão de duas premissas. As irregras são assim e decorem isso, entendam isso, aprendam isso, tá bom? Vamos lá. O que diz a primeira regra de conjunção? Na verdade são duas regras, né? Aqui de afirmação, aqui de negação, mas em geral é a mesma regra. Se você entender a regra principal, você vai se dar bem em todas, tá bom? O que diz a primeira regra? Não ambos, ou seja, a negação fora dos parênteses, tá bom? Fora do parênteses aqui. A negação é isso, não ambos é isso. Negação da conjunção. Mais uma parte. Mais uma parte. Qualquer que seja, pode ser o Q e pode ser o P, tá bom? Pelo menos uma parte tem que estar aqui. E tem que ser repetida, tá bom? Tem que ser repetida. Se tivesse um não P aqui, estaria errado. Você tem que repetir uma das partes, tá bom? E a conclusão vai ser o oposto da outra parte. Então, a outra parte aqui é o não, é o que. Então, o oposto dela é não que. É simples de entender isso. Aí a gente vê aqui só o inverso mesmo, que é a gente repetindo uma parte aqui e concluindo o oposto da outra parte, que é o não P. Se o oposto de P é não P. É simples. Agora, vamos buscar aqui uma coisa que não é válida. A gente vê aqui, ó. A gente pode ir para cá, tá bom? Se você ver a segunda premissa, vou colocar outra cor aqui, a segunda premissa, ela não está repetindo uma das partes. Ela está repetindo o oposto. Ela está dizendo o oposto de uma das partes. Então está errado. Você não pode concluir nada disso aqui. A segunda premissa tem que repetir, tem que afirmar, tem que dizer o mesmo que uma das partes. Tá bom? É isso. Independente se tiver uma negação. A gente vê aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui. Por que isso aqui é válido? Porque está dizendo o mesmo de uma das partes, tá certo? Está dizendo o mesmo que não P, então não P. E a conclusão ela diz o oposto da outra parte. O oposto de não que é que. É isso. Não é tão difícil de entender. Bom, vamos lá para os exercícios. Antes de mais nada, eu quero que vocês tentem raciocinar, tá bom? Usando essa regra aqui. A segunda premissa afirma o mesmo que uma das partes. Quer dizer isso? Diz o mesmo. Afirmar nesse sentido é isso. Dizer o mesmo. E a conclusão diz o oposto da outra parte. Vamos lá. Primeira, a gente vê o não ambos aqui. Todos vai ter o não ambos, então eu vou ignorar isso. Olha que está dizendo o mesmo, certo? Está dizendo o mesmo que uma das partes aqui. Então, a conclusão vai ser o oposto da outra parte, que o oposto de ter é não ter. Vamos lá. Questão 2. Você vê que essa questão ela é inválida e nada se conclui dela. Por quê? Porque a segunda premissa ela não está dizendo o mesmo que uma das partes, ela está dizendo o oposto que uma das partes. Então está errado. Para ser certo, devia ter um S aqui afirmando e não negando. Simples. Vamos para a terceira questão. A gente vê que vai dar certo, porque está dizendo o mesmo, e o oposto da outra parte é que. O oposto de não que é que. É simples e é fácil. A gente vê outra questão aqui, na questão 4, ela é inválida. Por que inválida? Porque não está dizendo o mesmo que uma das partes. Você vê que tem um não V aqui e uma das partes é V. Então está errado. Para ser certo, devia ter somente um V aqui e a conclusão seria não H. Vamos lá. Aqui você vê que dá certo, por quê? Porque está repetindo. Você vê que repete não O e o não O. Então a conclusão vai ser um F. Por quê? Porque o oposto de não F é F. O oposto de uma negação é a sua afirmação. É isso. A gente vê aqui que isso aqui também é inválido, certo? Por quê?
porque não está repetindo. Tá bom? Na primeira premissa tem um W como afirmação. Na segunda premissa tem um W como negação. Então não se conclui nada. Não sei se ficou claro, mas é isso. Vamos lá. Aqui você vê que deu certo, tá certo? Porque está repetindo, o A está se repetindo na segunda premissa. Então a conclusão vai ser o oposto da outra parte. Então o oposto de Y, de não Y, aliás, é Y. Eu acho que não é difícil de entender. Bom, vamos lá para outra regra, que é a regra de disjunção. A regra de disjunção também é muito simples. Ela diz o seguinte, que ou, que é isso aqui, certo? Esse ou é a primeira premissa. E mais o oposto de uma parte é a segunda premissa. O oposto de uma parte da disjunção, certo? O oposto, por exemplo, aqui é uma parte, aqui é outra parte. Então o oposto de uma delas. O oposto de uma delas aqui, ó, não P, certo? E a conclusão é a outra parte. Você só repete a outra parte. É simples assim. Então a gente vê o outro exemplo aqui inverso. A segunda premissa diz o oposto de uma das partes. Tá certo. Está dizendo o oposto de que. Então é não que. E a conclusão repete a outra parte. A outra parte que não foi citada aqui, certo? A outra parte só repetiu. E é isso. Bom, a gente vai ver um exemplo inválido aqui. Que é aqui, ó. Se não houver uma negação, tá errado, tá bom? Ou se não for o oposto no caso. A gente vê que é a mesma coisa aqui, não dá certo. Eu vou explicar por que isso não dá certo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para um exemplo. Pelo menos uma mão, ou seja, esquerda ou direita, tem maconha. Esquerda seria o P e direita seria o Q, para você entender melhor. E a segunda premissa é: a mão esquerda tem maconha. Por que nada se conclui disso? Porque eu estou dizendo na primeira premissa que pelo menos uma mão. Pelo menos uma ou outra, no sentido de as duas podem ter. Ambas podem ter maconha, certo? Se eu afirmo que a mão esquerda tem maconha, a mão direita podia ter também. E ambas podiam ter. Então por isso que nada se conclui. Para eu concluir algo aqui, devia ter uma negação. Se tivesse aqui a mão esquerda não tem maconha, aí sim eu vou concluir que a mão direita tem maconha. É simples assim, certo? Vamos lá. Eu até joguei para cá sem querer. Vamos logo para os exercícios. Deixa eu pegar a cola. Deixa eu pegar aqui a cola rapidinho, galera. Isso. Tá aqui. Vamos lá. O que diz a nossa cola? A segunda premissa diz o oposto de uma das partes e a conclusão repete a outra parte. Vamos lá. A segunda premissa diz o oposto. Correto. Aqui uma das partes é S. E a premissa está dizendo não S. Então está concordando com a regra. E a conclusão vai ser repetir a outra parte, que seria o não L. Simples assim. Questão 2. A segunda premissa diz o oposto de uma das partes. A segunda premissa diz o oposto de uma das partes. Está aqui o não R e está correto, porque o oposto de não R é R. Então eu só repito agora a outra parte, que é um K. É isso. Vamos para a questão 3. A segunda premissa diz o oposto. Está errado, porque não está dizendo o oposto, está dizendo o mesmo. Isso aqui está errado. Então, nada se conclui. Nada se conclui. Simples assim. Na questão 4 a gente vê a mesma coisa, que não está dizendo o oposto, está dizendo o mesmo. Isso aqui não pode acontecer, então nada se conclui com isso, certo? Vamos ver a questão 5 aqui. Não V e não há. A segunda premissa é o oposto de uma das partes. O oposto de não há é A, correto. E a gente só repete a outra parte. Qual é a outra parte? Não N. Questão 6. A segunda premissa diz o oposto de uma das partes. Uma das partes aqui e está dizendo o oposto. Está correto. O oposto de K é não K. E a gente só repete a outra parte que não foi repetida. Simples assim, tá bom? Não é tão difícil de entender isso, de compreender.
e até mais. Bom, agora a gente vai ver as duas últimas regras de inferência. Essas regras elas têm nome. A primeira é os modus ponens e a segunda os modus tollens. A primeira trata-se de afirmação e a segunda de negação. Qual o sentido de negação e afirmação para a gente aqui? Afirmação é dizer o mesmo e negação é dizer o oposto. Se eu digo o mesmo, ou seja, se eu afirmo P, então é P, certo? Se eu afirmo não P, então seria não P também. Não podemos confundir afirmação com oposto, tá certo? Agora, o oposto de P é não P. A negação de P é não P, correto? Vamos lá. Elas têm nome, essas duas regras, claro. Modus ponens e modus tollens, mas por enquanto não precisa se importar tanto com isso. Você pode chamar de I5 e a outra de I6. Correto? É isso. Vamos lá. Modus ponens, a I5. Ela diz o quê? O se então mais o antecedente, ou seja, a segunda premissa vai ser o antecedente, conclui-se o consequente. Correto? Aqui o se então. Afirmação do antecedente. O antecedente é o P, é o que vem antes, né? É muito fácil lembrar disso, porque antecedente antes. É isso. Vamos lá. O P é a segunda premissa e a conclusão é o consequente. É o que? Essa regra é muito fácil, tá bom? Se você decorar isso aqui, você decora a próxima, que é a I6, os modus tollens. Vamos lá. Porque é inverso, é totalmente inverso, tá bom? Você vai entender por quê. Vamos lá, temos o se então, mais o oposto do consequente agora, enquanto a outra regra era o antecedente como segunda premissa, aqui nós temos o consequente como segunda premissa e o oposto dele. Então, se você tentar lembrar um, você lembra o outro, porque é o contrário total, correto? Vamos lá, se então, negação do consequente, quem é o consequente? Que. A negação de que é não que, correto? E conclui-se a negação do antecedente, que é P e seria não P. Qual seria uma negação do não P? O P, tá bom? Vamos lá. Aqui tem um exemplo. Aqui, ó. Antecedente e consequente. Aí temos o oposto do consequente e o oposto do antecedente. Tá certo? Bom, tire um print, pause aí, dá uma lida nos exemplos, tá bom? Não é tão difícil de entender. Agora a gente vai para os exercícios logo, cara. Eu quero ir para os exercícios. Vamos lá. Agora você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que identificar qual regra vai ser aplicada. Se vai ser a I5 ou a I6. Modus ponens ou modus tollens. Tá bom? Vamos lá. Se então mais antecedente. Olha só, temos um argumento aqui inválido. Porque o antecedente é não Y. E a gente tem um antecedente aqui também como Y. Não pode ser o oposto dele, correto? Essa regra ela se trata dos modus ponens, mas é um modo afirmativo, você não pode dizer o mesmo. Então, nada se conclui. Pausem o vídeo e tentem fazer esses exercícios assim, só olhando. Só lendo a regra e tentando fazer, correto? Vamos lá. Voltaremos aqui para a questão 2. Vamos lá. Temos o antecedente e o consequente. E a segunda premissa, ela repete o antecedente. Que regra é essa? O I5. Então, a conclusão ela vai ser o consequente. Vai ser G. Então, isso aqui se trata do I5, que é os modus ponens, que é o modo afirmativo. Temos o antecedente e temos o consequente. E temos o oposto do consequente. Que regra é essa? I6. Modus tollens. Qual seria a conclusão? O oposto do antecedente. O antecedente é não L. Então, a conclusão ela vai ser L. Correto? Temos aqui o antecedente e o consequente. E a gente não tem o oposto do consequente aqui. A gente tem a mesma coisa. Isso teoricamente seria I6, correto? Mas não temos aqui o oposto, temos a mesma coisa. Então, nada se conclui, tá bom? Vamos lá, questão 5. Antecedente
consequente. A gente tem o oposto do antecedente. Como a primeira questão aqui, isso não se conclui nada, correto? Isso não se conclui nada. Questão 6. Aqui a gente tem o antecedente e o consequente. A gente tem a afirmação do antecedente, ou seja, a mesma coisa, ele repetido aqui. Então a conclusão vai ser o consequente. O consequente, a gente diz a mesma coisa dela, tá bom? Se é não B, a gente coloca não B. Isso aqui se trata da I5. Modus ponens, modo afirmativo, tá bom? Questão 7. Não há, que é o antecedente. Não é, que é o consequente. Não é a segunda premissa. A gente tem a I5. O antecedente é não há. Então não tá. Não vamos aplicar o I5. O se então, mais o oposto do consequente. O consequente é não é. Não existe o oposto aqui. O oposto de não é seria é. Então, como já vimos, nada se conclui disso. Tá bom? Eu espero que tenha sido claro. Eu vou trazer outros exercícios na próxima aula, bem mais complicados, nesse sentido aqui, ó. A gente está trabalhando com letras Y, K, U, G, correto? Mas isso aqui são fórmulas simples, tá bom? Mas a regra, ela é aplicável a fórmulas complexas. Eu vou logo dar um spoiler aqui, como essa aqui, ó. Olha só. A gente tem um se então entre A e B. E a gente tá vendo que tá um oposto do antecedente. Isso aqui a gente já vê que é inválido, tá bom? A gente já vê que é inválido porque tem o oposto do antecedente aqui. Isso, teoricamente, se trataria do modus ponens. Porém, a gente afirma o antecedente. A gente não diz o oposto do antecedente. Tá bom? Então, é só um parêntese aí. E até mais, galera.